Boa noite, shalom, shalom para todo mundo. Como é bom estar aqui com o nosso podcast. E tem a turma que ama ouvir o podcast e sabe, mas quem não conhece? Eu vou explicar. Esse podcast não é de entrevista. É uma mesa fixa que às vezes muda, tal pastor Vinícius, não tal pastor Vinícius, tal pastor Osano, não tal pastor Osano, mas é uma mesa fixa para a gente, você entrar no nosso bate-papo. Junto conosco, você entra na nossa discussão aqui, quando nós colocamos aquilo que Deus coloca no nosso coração e a gente compartilha com vocês, tá bom? Então, eu quero dizer boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para todos nós, para você que está nos ouvindo. Complementando o que a Naira está dizendo, nós gostaríamos que você também entrasse nesse bate-papo, né? Sim. Que você interagisse com a gente, botando suas perguntas, deixando suas perguntas de forma que a gente possa te responder e tirar dúvida de outras pessoas também. Boa noite, pastor Zano. Linda noite, queridos. Linda noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino. Excelente e é uma noite de muita revelação. Falando do assunto que a gente mais ama, né? Escatologia. Verdade. E quando a gente fala, então, do livro de Apocalipse, vai ser uma série no livro de Apocalipse. Não é aula. A aula tem na área de membros o livro de Apocalipse. A aula a gente vai querer ver detalhes. É um bate-papo andando pelo livro inteiro de Apocalipse. Já pensou que delícia? Então vai ser uma série gostosa. Para a gente vai ser muito gostoso. E eu creio que para você também. E aproveita, se você ainda não está inscrito no canal, dá uma olhadinha aí e se inscreve no canal. Aciona o sininho e, como disse o Jonas, deixa aí o seu comentário para a gente poder responder, ler e responder depois, tá bom? Maravilha isso, né? Então a gente vai começar, Vamos começar juntos, né? Vamos começar. Apocalipse. No começo. Começar do começo, Eu quero dizer para você que está aí com a gente que Apocalipse é um livro que foi escrito, né, lá por João, né, na ilha de Patmos. E, obviamente, o Senhor esteve presente trazendo essa revelação para ele, com riqueza de detalhes, mas esse livro ficou selado durante muito tempo, né? Você não via ninguém pregando. Antigamente, o pastor que ousava pregar sobre Apocalipse falava de qualquer coisa menos da volta do Senhor, menos dos sinais, dos tempos, etc. E agora o livro foi aberto e muitos já compreendem. O Espírito Santo tem revelado, tem feito grandes e profundas revelações a respeito da eternidade, a respeito do comportamento nosso como igreja aqui na Terra. E a gente tem muito para falar com vocês. Então, por favor, fique ligado. Então, quando a gente fala de Apocalipse, eu gosto do nome que em inglês, que é revelação, porque é uma revelação. Porque o livro de Apocalipse, às vezes, traz algo apocalíptico. Então, aí você já vem medo, já vem mistério. E aqui tem tudo menos medo e mistério. Jesus só contou de uma forma fácil. Aí você fala, como assim? Você vai ver, você vai entender tudo. E ele quis contar segredos e que já estavam desde Gênesis, mas ele contou aqui em detalhes para João e mandou João escrever para que chegasse até nós. É um livro que muitas vezes não é pregado de púlpito, porque as pessoas às vezes não querem ouvir, né? Porque ama tanto a terra, mais ou menos igual a... Existem dois extremos, gente. Você não pode ser um alienado, tipo assim, não vou estudar, não vou trabalhar, porque Jesus está voltando, eu não vou planejar. Não, isso é um extremo péssimo. Eu estou falando que nós não podemos ficar nem no extremo de só vou viver isso e não vivo mais nada, ou o extremo de negar. Não, nada disso vai acontecer, isso sempre foi falado, nunca aconteceu e nunca acontecerá. Todo extremo é ruim. Uma pessoa que não faz exercício é um extremo, é ruim. E uma pessoa que vai além daquilo que o corpo pode
e sem nenhum tipo de acompanhamento também é ruim. Então, o bom é fazer exercício. Eu não estou falando de atleta, tá? Estou falando da gente. Estou falando de pessoas normais. E então, o bom é fazer exercício, né? Não podemos ir para o extremo nem para o outro. Estou falando de Apocalipse. Mas, pastora, antes de entrar aí no profundo aí, a Apocalipse realmente sempre trouxe muito medo a muitas pessoas, né? E assim, a gente hoje poder ter essa série, né? A começar do capítulo 1 de Apocalipse vai ser um privilégio para todos nós, da forma simples que a senhora está falando aí. Porque da forma simples, né? Não aqui, não a proposta aqui não é aula, não é explorar a fundo, é entender. O que a pessoa mais que se converteu ontem possa entender com facilidade e amar esse livro que foi Jesus, né? Não Jesus, ele veio, se encontrou com João para revelar e deixar escrito para a gente segredos. Então a gente tem que amar o livro de Apocalipse. Eu amo. Eu também, eu quero estar junto em todas elas. Existem chamados específicos e eu percebi esse meu amor por entender Apocalipse. Eu já contei aqui no podcast, mas repito para quem não ouviu, eu me converti aos 13 anos e o meu pastor, o tio Cássio, ele dizia assim: eu sou evangelista, então eu não sou uma pessoa que o meu chamado não é ensinar, o meu chamado, eu não tenho um chamado para ser missionário transcultural. Então eu vou trazer, ele falava para a gente, né, lá na igreja, eu vou trazer pessoas que complementem para vocês. Um homem muito sábio. Então ele levou lá para a igreja para pregar, para ensinar para a gente o pastor Jonathan da Missão Antioquia, para a gente ter experiência e aprender sobre chamado missionário, principalmente o chamado transcultural. E é claro que o urbano também. E chamou o Russell Shedd várias vezes para dar aula para a gente sobre Apocalipse. Só que ele, por ele ser um homem tão assim, conhecedor do assunto, ele falava para mim, parecia que ele falava grego. Porque era muita coisa complicada para mim. E eu pensava assim, mas eu me apaixonei mesmo não entendendo. E eu pensei assim, o dia que eu entender, eu quero ensinar bem simples, para todo mundo entender, seja até um adolescente, né? Então é isso, gente. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Eu gostaria que o pastor Osano pudesse ler os 3 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo, João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3 diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu acho que a gente pode conversar de 2 coisas aqui, né, muito interessantes. A primeira coisa, eu gostaria de ressaltar, conversar aqui com você, por que Jesus falou que está próximo, se isso foi falado há tanto tempo atrás e não aconteceu? É isso. Aí o que é próximo para Deus? Então, acho próximo para Deus. Próximo para ele é que ele tinha feito um trato de 6.000 anos, ou 6 dias, e 4 já haviam passado. Então faltavam só 2 aninhos. Ou perto, né? Muito perto. Você tem que entender que da perspectiva divina, pensa com a mente de Cristo. Vamos lá, vamos pensar com a mente de Cristo. Cristo disse que nós temos a mente de Cristo. Então vamos pensar a nível Cristo. Um dia para Deus é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Então, para ele é breve. Para mim, é muito tempo. Para ele olha, já passou 1.000 anos. 1.000 anos é um dia, dia. Eu já penso que Jesus deve ter ficado muito ansioso, esperando 4.000 anos passarem para ele vir resgatar a gente. Com certeza. Claro. Então, agora imagina para voltar. Dias, ele também estava com... Mas ele instituiu a graça, ele instituiu o poder do sangue, ele abriu o portal dos céus, ou seja, ele voltou para os céus, mas deixou uma gama de situações em que a gente pudesse ser beneficiado.
Só não é, claro, quando você perde a comunhão com Ele. Então, mas aí, como você falou, o plano da salvação, no dia que Adão e Eva saíram do Éden, Deus ali já tinha, porque o Cordeiro de Deus é desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha a salvação para nós. Então, eu imagino essa ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, gente, não é a nossa ansiedade, né? Esse desejo ardente. Vamos mudar a palavra? Este desejo ardente que Deus tinha para que chegasse o momento de Cristo, na plenitude dos tempos, vir para trazer salvação. Essa foi a primeira etapa. Agora, a segunda etapa, Jesus continua com essa expectativa, com essa aceleração no coração de querer... eu já deixei poder, autoridade, salvação, mas agora eu quero retirar a minha igreja, agora eu quero viver com eles para sempre, de uma forma sem Satanás, sem o pecado, sem nada disso. Então, é esse tipo de ansiedade boa que Cristo está falando aqui. Quando ele diz, falta pouco tempo, logo vai acontecer, porque a primeira coisa que as pessoas querem desacreditar do livro de Apocalipse é isso, mas ele falou que era pouco tempo. Os discípulos também acharam que eles estavam vivendo os últimos dias, e olha só, quase 2000 anos passam e não aconteceu. Os apóstolos estavam enganados? Eu jogo essa pergunta para vocês. Os apóstolos estavam enganados de esperar que eles estivessem vivendo os últimos dias? Uhum. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, o que eu posso dizer é que quando Jesus subiu, ascendeu, né, aos céus, logo, e o anjo aparece para os discípulos e diz que ele ia voltar logo, da mesma forma que estava subindo. Se eu fosse os discípulos... vai ser rápido. Com certeza, eu também. Vou estar esperando ele amanhã, pô. É como se fosse... A sua chegada é agora. Até porque o nível, a intensidade que eles viveram com Jesus, os milagres, né? Todos os níveis de milagre que eles viveram com Jesus... Eu vou dizer um negócio para vocês. Eles me surpreenderam. A adaptação deles de viverem com Jesus e na dependência do caminho que Cristo fazia com eles diariamente, eles foram muito... foi muito rápido a passagem a adaptação deles a depender do Espírito Santo. Né? Foi igual Elias e Eliseu, foi muito rápido, surpreendente, porque eles tinham Jesus fisicamente, mesmo depois da ressurreição, Jesus estava ali com eles e podia ser tocado, então não mudou muita coisa. Até porque eles não tinham escolha, né? Mas depois eles tiveram que aprender a viver com o Espírito Santo. E agora? Com poder que vinha dos céus, mas eles não podiam tocar, nem ver com os olhos biológicos, né? Mas agora é uma diferença, né? Agora ele ia estar dentro, não ia estar mais fora, né? Como assim? Não entendi. O Espírito está dentro deles agora. Jesus estava do lado de fora, andando do lado. Agora o Espírito, ter esse entendimento, essa conscientização de que o Espírito iria estar dentro deles, dá-se um entendimento assim, o porquê que eles surpreenderam. E assim, para mim, por exemplo, a minha característica, meu perfil comportamental. Eu leio muito rápido. E por eu ler muito rápido, isso eu estou falando quando eu não estou estudando. Eu leio muito rápido. Aí, por exemplo, quando eu vejo, sabe no Instagram, que eu vejo aquele tamanho de textão, né? Essa já não é a geração para textão no Instagram. Acabou. Mas aí tem pessoas que eu admiro e escrevem um textão, e eu tô assim, sabe? Eu tô no ritmo que acelerado, a gente tem, acelerado. Da última hora, mais ou menos como que se eu lesse o começo, o meio e o fim e entendo. Eu não pego, leio linha por linha, eu já entendi, isso, é legal. Então, eu acho que os discípulos fizeram isso com Mateus capítulo 24. Claro que não tinha escrito, mas eles sabiam decor, porque os discípulos eles ficavam repetindo e repetindo a mesma passagem, a mesma parábola. Por isso que nos evangelhos, o que você encontra em Lucas capítulo 24, você vai ter em Mateus 24, você vai ter em Lucas capítulo 21, que Lucas foi pesquisar e todo mundo falou direitinho para Lucas
o que Jesus falou no sermão ali no Monte das Oliveiras. Quem você imagina que tenha tido maior aproveitamento com conhecimento, adquirido conhecimento com Jesus? Pergunta difícil, hein? Quem que você acha, Pio? Quem que eu acho? Eu sei que João era o que mais... Mais estava mais perto, mais chegado, né? Era o que mais tinha entendimento, né, do sobrenatural. Mas quando eu olho o Evangelho de João teve um chamado incrível, né? Você tem o Evangelho de João, as epístolas de João escrevendo Apocalipse. É incrível a intimidade dele com Cristo. Mas quem eu penso. Eu ia falar. Eu penso em Mateus. Também. Mateus, que tirou o maior aproveitamento. Primeiro porque ficava anotando tudo, né? E ele era meio melancólico também, não é, Mateus? Então o cara... Pelo The Chosen, né? O The Chosen mostra isso, não, né? Mas a Bíblia também mostra. Mas mostra mais, com mais firmeza. Né? Agora, Mateus 24 é algo sensacional. Você vê que Pedro não escreveu o Evangelho, né? Ele deixou o discípulo dele, Marcos, o que ele falava, Marcos ia lá. E você vê que Marcos é resumido também, muito né? Resumido, então, resumido. O que eu quero dizer... É claro, Mateus, ele sabia os detalhes, mas não adianta você saber o detalhe se você não entende. E eu não estou condenando nenhum deles, eu seria como você, todos nós seríamos como eles. A nossa mente não estava preparada, a mente dos apóstolos não estava preparada para a grandiosidade da revelação. Toda revelação na Bíblia, ela é gradativa. Quer mais experiência do que Daniel teve? E Daniel falou, não estou entendendo. E Deus falou, mas não é para você entender, é só para você escrever. Coitado, Deus deu para ele uma coisa tremenda. Gigante. E ele querendo entender, e fala, não, Daniel, sela aí o livro, que não é para o seu tempo. Eu acho tão bonito isso. É né? lindo, Alguns capítulos de Daniel é só para o nosso tempo. É só para Deus mostrar para a gente que nós somos corpo, um precisa do outro. A gente precisou de Daniel, mas quem recebeu a abertura dos selos foram gerações após Daniel. E aí você olha, quando Isaías, você acha que Isaías entendeu que ele estava falando da cruz? Não entendeu. Ele recebeu e escreveu. Você acha que Davi entendeu Salmo 22, que ele estava falando da cruz? Não entendeu o Salmo messiânico em detalhe. Mas ele não entendeu. Ele foi entender depois. Quando que depois? Só na eternidade lá com Cristo. Eu tenho levantado uma lebre... que é o seguinte, a respeito desses grandes homens e mulheres de Deus, que para mim esse pessoal veio encomendado, debaixo de encomenda. Porque não é possível. Os caras tinham muita intimidade com o Senhor quando o Espírito Santo não estava liberado para eles, entendeu? Nem para nós. Era fidelidade, dedicação. Tem muito mais. E a revelação para eles seria um caminho muito mais difícil do que para nós que temos o Espírito Santo que nos ensina, que abre os olhos, que revela. Mas eles tinham algo que as gerações mais modernas perderam. A perseverança, a fidelidade. A intimidade, principalmente. Ver que eles não eram perfeitos, mas eles tinham um problema entre eles. Eles tinham um Senhor presente na vida deles. Sim, mas depois que ele foi. Vinha falar com eles o tempo todo. Depois que ele subiu. Você vê problema entre Pedro e Paulo. Mas do mesmo jeito que tinha problema, eles resolviam. Você vê problema entre Paulo e João Marcos. Mas do mesmo, sabe, a gente só não sabe quanto tempo levava para resolver, assim, né? Mas, porque na Bíblia é muito rápido. O cara está de mal hoje e amanhã está falando. Não, mas não demorou tanto. Rápido, né? Era rápido, não. Mas rápido. Assim, não tinha só... Com o temperamento de Paulo ia ser rápido? Gente, desse último versículo 3 aqui, que o tempo está próximo, né? Então, tudo te dá a sensação o que eu quero dizer rápido, é que eu não vejo assim, tipo... Paulo desprezou João Marcos e João Marcos foi e abriu outra igreja. Eu estou falando que as pessoas eram mais... tinham mais submissão, temor, né? Mais amor, mais gratidão. Mas isso é outro assunto. A senhora falou de Isaías 53, mas o nível de revelação que Isaías teve no capítulo 6 foi algo assim surreal. Então eu creio que assim, eu tenho praticamente certeza que Deus contou muito segredo. Muito segredo para Isaías. Sabe o que aconteceu? Mas ali era uma revelação de Deus para ele. Tipo, ele viu a glória em Isaías 6. Mas eu estou falando de uma profecia
tão distante de Isaías e tão acurada. Gente, são detalhes. Tão pontual, absurdos, gente. Né? Pontual. E não foi só Isaías 53. Leia Isaías 50, 51, 52. Veja a riqueza 53, de detalhes. Não é só Isaías 53. Quando fala que ele foi sepultado com o ímpio, quando fala de detalhes do julgamento dele, meu Deus, puxar a barba, é algo incrível. Então, o que eu quero dizer é algo específico, não estou falando de intimidade, que eu vi a glória, ele viu o manto de Deus, e viu o serafim, viu o querubim. Não, eu estou falando, Ezequiel também viu. Isso. Eu não estou falando de experiência com a glória, eu estou falando de experiência com uma revelação, como aqui João, com um segredo muito antecipado, e que a mente deles, por mais que eles tivessem intimidade, a mente deles não alcançaria. Pastora, tem duas frases aqui no capítulo 1, versículo 3, né? A senhora falou da simplicidade do Evangelho, e o que eu penso assim? Eu penso que o Senhor está preparando a igreja para trazer esse entendimento com simplicidade, como a senhora falou. Aqui no versículo 3, ele vai dizer assim, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e depois ele vai repetir, e felizes aqueles que ouvem e guardam. Né? É como se fosse trazer algo aqui romântico, bonito, muito simples, mas o que a gente vai ver no desenrolar do livro de Apocalipse, né, é muita tragédia, é muita destruição, e vai falar daqueles que vão perseverar até o fim. Aí eu fiquei pensando, caramba, felizes, né? Eu ia tocar nesse assunto. Por que feliz? Feliz, sabe por quê? Porque Apocalipse não traz medo, traz tranquilidade. Ele vai trazer segurança. Por que né? Tranquilidade? Porque aqui eu tenho o que eu vivo falando para os meus alunos aqui, em Apocalipse, Zacarias, Daniel, Mateus 24, nós temos a cronologia. Então ninguém vai me assustar. Quando eu ouço um vídeo assim, por mais que agora, mas espera aí, olha o Hamas e Israel, olha a Rússia e a Ucrânia, olha isso, olha aquilo, olha a gente não está aqui para falar disso, não. Não. Mas eu quero chamar a atenção de todos que estão aqui conosco, né? Cara, Estados Unidos e Inglaterra agora estão atacando o Iêmen. Por quê? Porque o Iêmen está bancado pelo Irã também, e está mandando foguete para dentro de Israel. Aí já monte de gente... É muita coisa acontecendo, são focos espalhados, que aonde vai parar isso? Então, mas aí, justamente, eu ia falar da Inglaterra e dos Estados Unidos atacando o Iêmen, isso é assustador para muitas pessoas. A quantidade de pessoas que me escreveram, pastor, é agora, pastor, é isso, aquilo. Então, por que que Apocalipse... Né? Porque não. Por que Apocalipse me dá tranquilidade? Porque eu sei que, por mais assustador que isso seja, não é a Terceira Guerra Mundial. Então, quando eu ouço pessoas, por exemplo, se eu não estudasse Apocalipse, mas eu lesse só Apocalipse, então se eu fico ouvindo o perfil de sensacionalistas dizendo é a Terceira Guerra Mundial, eu ia estar feliz. Porque eu ia falar, não, Jesus disse que no princípio das dores haveria guerras e rumores de guerras, mas era para eu não me assustar, porque isso era necessário acontecer, mas ainda não era o tempo. Por que é necessário acontecer? É necessário acontecer para o mundo ficar assustado, para que apareça um homem, que será o anticristo, para dizer, gente, eu tenho a solução para que a Terceira Guerra não aconteça. Então, é por isso que é necessário toda essa instabilidade. E aí a gente pensa, porque logo que eu li a notícia dos Estados Unidos e da Inglaterra, eu falei, gente, como que eles caíram nessa armadilha? O Iêmen provocou para eles entrarem, para trazer uma nova configuração ali no Oriente Médio. Como eles entraram nessa armadilha? Mas aí, quando você vê o que eles estavam fazendo com o comércio, né, os Houthis, o que eles estavam fazendo ali com os piratas, o que eles estavam fazendo ali no Mar Vermelho, você vê, não tem como não cair nessa armadilha. É uma saia justa, mas o que eu quero te dizer é que Jesus disse, se você conhecer a minha palavra, você vai ser feliz, porque você vai ter tranquilidade. Eu vou ler para você Lucas capítulo 21, que a gente já leu tantas vezes aqui, mas ele fala justamente por que você é feliz.
Lucas capítulo 21, e como o Jonas disse, óculos apostos, senão nada feito. Então, Lucas capítulo 21, ele fala no versículo 34, ele fala justamente sobre um momento em que todo mundo vai estar instável. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Aí fala com o pecado, né, orgia, embriaguez, e com a preocupação. Então aqui Jesus está tocando no assunto, olha, se você não conhecer Apocalipse, você vai ficar muito preocupado. E você vai ficar muito agitado. E você vai acreditar em qualquer um que apareça dizendo qualquer coisa. E você vai ficar totalmente instável. É para estocar alimento? Não é para estocar alimento? É para eu parar de estudar? É para eu parar de trabalhar? Gente, é para nada disso. É para você viver intensamente com Cristo, porque é necessário que isso aconteça. A igreja, o remanescente, vai se levantar nesse momento com a palavra certa, para o momento certo. Até aqueles que não gostam de ouvir sobre Apocalipse vão querer ouvir. Porque aqui Jesus, ele fala, né? Como o pastor estava lendo, é a palavra de Cristo, primeiro que fala. Eu quero voltar para o versículo 1. Revelação de Jesus. Amém. É revelação de João ou é revelação de Jesus? Então, como é que vocês podem questionar o livro de Apocalipse se é revelação de Jesus sobre dias futuros? E aqui ele fala que em breve, já falamos o que é esse breve, e aqui ele está falando sobre felicidade, e ele vai começar no versículo 4, se apresentar. Não esqueça que João, ele tem um impacto, né? Porque ele conheceu Jesus em carne. E agora ele está vendo, tudo bem, por mais que ele tenha visto Jesus ressurreto 40 dias e 40 noites, ele teve. Mas agora, qual é a diferença de Jesus ressurreto e Jesus que ele viu aqui na ilha de Patmos? Porque Jesus ressurreto, se Jesus não diminuísse um pouco a sua glória, ninguém ia conseguir. Ninguém ia conseguir conviver com ele 40 dias e 40 noites depois que ele ressuscitou. Impossível. Agora aqui ele vem com um esplendor igual lá no monte, quando ele sobe no Monte da Transfiguração, eles viram Jesus na sua glória. E ali eles ficaram estarrecidos. É aqui João. João está vendo Jesus na sua... Essa é a diferença do Jesus que ressuscitou e Jesus aqui ressurreto, porém com o seu esplendor e com a sua glória. Tanto que João, ele tem dificuldade até de ficar em pé, ele tem um impacto, o corpo de João não aguenta. Por isso que grande parte da revelação para João foi João na ilha de Patmos, fisicamente, mas era o espírito de João recebendo a revelação de toda forma. De toda forma, eu imagino que João deve ter ficado aí pelo menos um mês depois de cama, porque não foi de um minuto para o outro que ele recebeu todo o Apocalipse, né? Ele foi recebendo seguidos, mas não foi uma coisa de vapt-vupt, é muita revelação. E eu acredito que o corpo dele deva ter ficado bem baqueado. Igual Daniel. O corpo dele, ele falou que ele ficou doente. Precisou ser reforçado. Reanimado. Né? Teve que reanimá-lo. Agora, pode ter sido no nível Moisés também, né? Aí Moisés já não sentiu... Também a gente não sabe. A gente não sabe. Lá o que aconteceu com o corpo de Moisés, 40 dias, 2 vezes, 40 dias e 40 noites de revelação, de impacto na presença de Deus. Eu gostaria de saber. Eu também. Essa eu vou perguntar para Moisés quando eu chegar lá. Depois que você chegar lá, você vai entender tudo. É o que eu falei. Não precisa perguntar mais. Está próximo, né? Está próximo. São curiosidades. Eu disse que eu tenho um caderninho. A gente está falando aqui de Apocalipse. Eu fico imaginando o seguinte, são revelações profundas, né? Mas a gente está aqui ocupando esse corpo ainda, né? Com o espírito em nós, o nosso espírito com visão limitada, ouvidos com entendimento limitado, você ouve... Mente, né? Não, a mente limitada e tudo. Se alguém me pergunta hoje, como é que é o céu?
como é que é essa mudança de estado, né? De você sair de humano para um corpo espiritual. Rapaz, eu não sei, eu gostaria de saber, eu fico ansioso para querer saber isso, porque não é porque está chegando a minha não, entendeu? Mas é que é porque a gente tem essa ansiedade de conhecer, essa grande expectativa. Pela ordem, né? Pela ordem da idade, né? A ordem da idade. Na verdade, eu tenho isso desde pequeno, então não é agora não é por causa da idade. É porque realmente é fascinante pela o ordem, negócio. Né? Vai ser assim, né? É fascinante. Pela ordem é assim, né? Aqui? Não, pela ordem, né? De estar lá em cima, né? Se for pela ordem da idade, né? Aí tá falando você, eu, o Osano e depois o Aquino. Aquino é o último. Nada, mas... Cara, mas a gente não vai experimentar a morte física. A gente tem essa vantagem aí. A morte física está fora do nosso... não é medo de morrer. Eu quero, se pudesse hoje, eu iria. A questão é que em breve Jesus vem nos buscar e a gente vai passar por essa coisa maravilhosa de sermos transformados ali no chamado, né? E o corpo velho cai por terra. Eu queria que você contasse aquele sonho. Que é mesmo? Do início da unidade em Cristo, lá atrás. É um sonho bem... É lindo. Profundo, né? Hoje esse sonho traz mais entendimento, né? E eu creio que a gente está vivendo esses últimos tempos. Em 2003, né? Às vésperas para o meu primeiro encontro, eu tive um sonho com um lugar muito bonito, onde as pessoas todas estavam de branco, e tudo acontecia assim de forma surreal. Eu não conseguia entender muito, né? Porque tinha um irmão meu que não estava bem e eu falava, não, eu vou te levar para um lugar de recuperação. E aí eu colocava ele em uma maca, só que não tinha maca, mas ele deitava em cima de uma maca, mas essa maca não existia. E eu ia empurrando essa maca numa esteira rolante, mas também não tinha esteira rolante, e a coisa ia acontecendo. E a gente chegava num lugar e eu começava a conversar com uma pessoa, e eu perguntava que amor é esse? E a pessoa dizia, esse é o amor de Jesus. Eu falei, mas e Jesus já voltou? Né? Não, primeiro eu perguntava, que ano é esse? Né? Gente, assim, a Bíblia não dá data, não dá ano da volta de Jesus, né? Diz que ninguém sabe, só o Pai sabe. Né? Mas no sonho eu fazia essa pergunta, que ano é esse? E aí a pessoa dizia, 2030. E eu perguntava, Jesus já voltou? E aí ele respondia, sim, já voltou. E quando dizia, já voltou, meu corpo se desfazia em pó. Esqueci de te falar isso naquele dia. E aí no chão apareceu o nome escrito com o dedo, Jesus. Uhum. E aí o sonho acabou e eu não entendi nada, porque era 2003. Naquela época tu não entendeu. Hoje você entende. Hoje eu entendo que a gente está vivendo esses momentos finais, né? Só fique claro, pelo amor de Deus, a gente não está falando aqui de data, ninguém está dando data. Não, foi o anjo que deu para ele. Não fala. Não, mas pode ser 2040, 2050, não tem data. Assim, o que eu tenho certeza Bíblia, que o que Deus mostrou diz. foi a realidade de que essa geração vai ter uma grande surpresa, de que essa geração perto deste tempo vai ter essa grande surpresa, assim como a geração de Jesus, a geração que viveu o ministério de Jesus aqui na Terra, teve um grande privilégio, a porção do Espírito Santo. É inegável que tudo que está acontecendo no mundo é muito estranho, parece que o mundo está de ponta cabeça. Como assim que Israel é julgado pelo ataque que recebeu? É um julgamento oficial, como assim, né? Então, está tudo de ponta cabeça. E é nesse ambiente que Jesus ele se revela mais e mais. Então, quando a gente chega aqui em Apocalipse, a gente está falando da glória, né? Quando João ele tem esse impacto, Jesus ele diz algumas coisas aqui. Ele diz, eu sou, no versículo 4, da parte daquele que era e que há de vir. Então ele só fica reforçando, eu vou voltar. Gente, não esquece que eu vou voltar. Não esquece, eu vou voltar, isso é certo. Depois ele fala novamente no versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim, diz o Senhor, daquele que era, que há de vir,
o Todo-Poderoso. Quer dizer, ele começa no 4 falando, eu vou voltar, ele termina no 8, eu vou voltar. Eu estava lá em Gênesis e eu estou aqui no final, porque ele que estava, o Cordeiro de Deus que estava lá em Gênesis para restaurar, ali está tudo escrito, ele veio para restaurar, justificar, ele veio para pisar na cabeça da serpente, e ele veio também, e o mesmo que veio para fazer tudo isso vai voltar. Isso é incrível. E o livro de Apocalipse fala em que momento e como isso vai acontecer. Só que o livro de Apocalipse não é sozinho. Para você ler o livro de Apocalipse, você precisa ler as epístolas, o Evangelho, o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia toda. Daniel, tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a palavra. Aí quando fala de... Porque senão você se encaixa dentro daquele rol de pessoas que acha que Apocalipse é alegoria. Né? Então, quer ver? Deixa eu ver aqui onde ele fala. Deixa eu ver aqui, quando ele fala que todos os olhos o verão, procura aqui para mim, tá por aqui. Em Apocalipse capítulo 1. Aí, quando você encontrar, eu vou abrindo em Zacarias. Como que você vai ler Apocalipse? Ele dizendo, olha, eu vou voltar e todo mundo vai me ver. Como é que você pode não ler Apocalipse junto com Zacarias? Se Zacarias capítulo 12, 14, versículo 4, está escrito, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E como não ler neste momento o que vai acontecer quando ele diz em Zacarias 12:10, e sobre toda a casa de Davi, e sobre todos os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem traspassaram, prantar-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Você está vendo? A Bíblia, ela é um todo, não tem como ler parcialmente. E aqui o livro de Apocalipse, ele mostra, a gente vai ver uma palavra para a igreja da última hora, que é até o capítulo 3, e do capítulo 4 em diante, você tem uma igreja que vai viver a grande tribulação. Então, é dessa forma que a gente tem que ler Apocalipse. Não como um livro histórico, não como um livro de metáforas, alegorias, mas um livro que é revelação de Jesus para você ficar em pé nos últimos dias, para você não ser enganado, para não ser desestabilizado, para não perder esperança. Como é que o povo, 70 anos, gente, 70 anos para a gente aqui na Terra, não passa depressa. Como é que o povo, ele manteve esperança no cativeiro da Babilônia? 70 anos. Porque Jeremias deixou ali, Deus, através de Jeremias, deixou tudo passo a passo. Gente, olha, vocês vão ficar 70 anos. Quando acabar, vocês vão sair. Mas durante esses 70 anos, plante, construa casa, não fique desestabilizado. E o povo, é verdade, está escrito. Eu não tenho como antecipar. E era um tempo de juízo, né? Era um tempo de juízo. Eu não tenho como antecipar, mas eu também não tenho por que perder a esperança, porque eu vou viver o momento do retorno. E nem ficar paralisado, né? Porque estava em um tempo de juízo, né? Aí o que adianta você, que o livro de Apocalipse, quando eu digo que é um calmante para nós, é porque mostra que a igreja não pode ficar paralisada. Você não pode perder o ânimo pelo excesso de problema que a gente está vivendo, ou por essa opressão que é palpável. Levanta a mão aí nos comentários, quem que está sentindo uma opressão palpável? Sabe o que a gente está vivendo? Sabe o que eu comparo? Sabe a praga das trevas em Êxodo, quando está escrito que as trevas eram tão densas que todo mundo ficou sentado, ninguém levantava, está escrito isso. Por 3 dias ninguém levantou, todo mundo ficou sentado, e era
tão densas trevas que parecia que dava para apalpar. Gente, esse é o momento que a gente está vivendo. O diabo veio com tanta força, com tanta fúria sobre a igreja, sobre as famílias, sobre a humanidade, que as pessoas muitas estão desanimadas a ponto de ingestão emocional, a gente ter, psicologia, a gente ter uma nova síndrome chamada definhamento, que é desânimo crônico. Não é depressão, é desânimo. Então, as pessoas estão prostradas, não sabem para onde olhar. E parece que dá para pegar com a mão a opressão, não é? Dá para pegar sim. E tem muito filho de Deus, muito servo do Senhor, esperando uma reviravolta, por exemplo, no nosso próprio país. Não espere essa reviravolta. Sabe, a terra está debaixo de juízo já. Jesus, e nós já estamos na pré-tribulação. Nós estamos no princípio das dores. Sabe, o que nós estamos vivendo como conhecedores da verdade e um pouco mais, a gente está vendo que a nossa nação está debaixo de julgamento, sim. E eu confesso para vocês que fiquei muito mal, né, com essa mudança radical em nossa nação, e fui perguntar para Deus por que a gente estava vivendo isso, por que um dia a gente estava, né, louvando, glorificando dentro dos castelos, dos palácios, e outro dia, né, outras coisas acontecendo. E muito angustiado mesmo, e eu senti Deus me respondendo, dizendo o seguinte, que havia chegado o tempo que esses atos últimos que a gente tem visto já estão julgados, que a preocupação dele agora não é mais com a nação, até porque vai ser uma única nação no planeta, né? Vai ser um único governo, mas que ele estava preocupado com a sua igreja, e que ele nesse momento estava voltado única e exclusivamente para a sua igreja, para que houvesse um conserto, para que houvesse arrependimento, para que todos se voltassem para ele, porque ele tem que tratar da igreja dele agora por causa da volta do Senhor, que é iminente. Então, não adianta a gente ficar esperando muitas mudanças, porque eu, particularmente, não consigo enxergá-las mais, mas consigo enxergar Cristo voltando amanhã. Pastora, eu ia falar mesmo sobre isso, né? Porque a senhora falou do julgamento e do juízo, né? Que Jeremias envia, inclusive, uma carta, né, para Babilônia, dizendo que o povo podia trabalhar, constituir família, porque seriam 70 anos... Tinha que viver esse juízo. Seriam 70 anos de juízo, até que se cumprisse os 70 anos, né? Como a gente está falando da simplicidade de Apocalipse, né, da alegria, dessa alegria plena de saber a verdade, assim, hoje a gente percebe que já há um juízo sobre a terra, né? Eu estava até falando isso ontem com alguém, pensando sobre isso, diante das coisas que estão acontecendo, como que pessoas podem entrar em uma intensa depressão, ansiedade, por achar que já é o fim. Mas aí a palavra, eu creio que vai de encontro ao que Deus falou para Jeremias falar para o povo na Babilônia, né? A gente não pode parar. A gente tem que avançar, a gente tem que continuar, né? E trazendo as boas novas daquilo que Jesus, da revelação de Jesus. Sim. E quando a gente continua aqui, né, no capítulo... Sim, isso mesmo. Não, eu estava aqui pensando, correndo, Jeremias falou que o povo profetizou que ficariam 70 anos. 70 é profético esse número, né? E o Senhor também disse que quando a figueira fosse plantada e desse seus ramos, estaria próximo o verão, que daquela geração não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Então a gente sabe que Israel voltou 48, mas 48 até agora, até mais os últimos acontecimentos, passa dos 70. Lá no Salmo 90:10 ele diz: ao homem foi dado viver 70 anos, bem, mais que isso é enfado, cansaço, doença, dores, etc. Então, mais uma vez 70. E esses 70 estão se expirando, entendeu? Não pode trazer pânico, tem que trazer a simplicidade da mas o que eu quero dizer para vocês, embora a gente não esteja aqui para falar do momento da volta do Senhor, a gente está dentro de Apocalipse. Então a gente tem que explanar um pouco, tem que falar um pouco mais, ainda que
você tenha que ter cuidado para não ficar dando... Né? Mas se você seguir a palavra, se você seguir a Mateus 24, se você seguir Apocalipse, se você seguir Daniel, você vai ver que a gente Jesus está às portas. O que mais que eu posso dizer? Está às portas. Ele está voltando. Então, e porque ele está às portas, o capítulo 1 ainda mostra que Jesus está falando primeiro com os 7 líderes das 7 igrejas. Primeiro, a palavra dele, antes de falar com o povo, ele fala com os líderes. Isso leva a Joel. Porque Joel, capítulo 2, fala que os líderes precisam chorar, sair entre o pórtico e o altar, se arrepender, se santificar e clamar: poupa, Senhor, o teu povo. Existe um chamado de arrependimento a começar pelos líderes. E por quê? Porque Deus está passando em revista o seu exército. Por quê? Porque Deus olha para a responsabilidade. Todo mundo quer ser líder, mas a responsabilidade é um peso bem grande. É uma responsabilidade muito grande. E ele está falando, e eu li essa semana uma palavra incrível, não lembro de quem, mas... sim, lembro. Foi mais uma vez do Jeremiah Johnson. Era uma pregação dele, e eu fiquei impactada com um trechinho. Ele disse o seguinte: Deus está passando o fogo. Aí, quando a pessoa escuta o fogo, e eu sabia que ele ia falar algo diferente, a pessoa já pensa: avivamento, o fogo, o Espírito de Deus. Eu só fiquei quietinha. Eu falei: ele vai falar do fogo de purificação. E não deu outra. Ele falou: porque Deus está enviando o seu fogo. E o seu fogo é para purificar, é para santificar. E ele vai tirar muita gente do púlpito, porque... para ele, neste tempo do fim, é mais importante um pastor salvo do que um pastor no púlpito. Eu falei: gente, nunca foi tão forte. Falei ontem para o Jonas, nunca foi tão forte Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí dirão: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dar uma resposta: eu não te conheci. Essa palavra em grego é gnosko. É intimidade, conhecimento. Assim, você pode ser uma pessoa que eu conheço à distância ou eu conheço a intimidade. Essa palavra gnosko é para quem te conhece o teu nome, o teu sobrenome, qual é o teu endereço. Uma pessoa que me conhece no Instagram, me conhece à distância. Mas uma pessoa que convive comigo, sabe aonde eu moro, o nome de filho, de neto, de marido, conhece o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim, conhece detalhes. Então, isso é gnosko, é a intimidade. Jesus está falando: você me conhece como Jesus, lá longe, mas você não conhece o que eu quero, o que eu desejo, o que eu chamei você para estar nesta geração, por que eu chamei você para estar. Então, o capítulo 1, como vocês estão vendo, é tão rico. Muito rico. É tão rico. Muito. Que agora, eu pergunto: cadê o medo do Apocalipse 1? Gente, olha que delícia. Tudo que a gente aprendeu em Apocalipse 1. Eu digo que aqui não é aula, a gente está conversando. Se fosse aula, seria lá na área de membros, no curso de Apocalipse. Agora aqui a gente está só, é um bate-papo despretensioso para desmistificar e para você perder o medo de Apocalipse. E assim vai ser essa série de podcasts. Esse é o primeiro. Vai até de Apocalipse 1 até o final. Nós vamos estar aqui. É claro que vai ter momentos em que a gente vai conversar sobre 2, 3 capítulos no mesmo podcast, senão a gente ficaria 22 podcasts aqui, né? E como eu disse, como não é aula, mas o 1 mereceu ficar sozinho, né? Eu quero ler para eles, para a gente deixar o capítulo 1. Quem sabe na próxima podcast a gente volte a falar. A partir do versículo 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor,
e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Grande visão da glória de Jesus. Aqui continua falando, né, a descrição dele. Você pode pegar e continuar lendo. E no próximo podcast a gente vai falar das 7 igrejas de Apocalipse. Estou ansioso para falar das 7 igrejas. Eita, muito bom, né? Vai ser um momento muito especial. Então, gente, deixa aí os seus comentários, as suas perguntas, para a gente poder também responder no próximo podcast. Deixando até para eles já começarem a entender, ou a interpretar melhor, que as 7 igrejas, as características das 7 igrejas, na verdade, é o que a igreja carrega hoje. Sim, né? Então fique atento que no próximo podcast nós vamos falar sobre isso. E não esqueça que na área de membros, se você quer estudar em detalhes, tem o curso de Daniel, tem o curso de Apocalipse, tem a Epístola de Judas, tem muita coisa para você que ama estudar sobre os últimos dias. Que Deus te abençoe, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe e diga, você tem medo de Apocalipse? Então, olha, escute que você vai perder o medo. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast. Deus abençoe. Até a próxima, queridos. Deus abençoe a todos.